Na capital real de Paloma, existe um comerciante chamado Banasa que acompanha os demi-humanos locais. Os demi-humanos são sempre perseguidos pelas pessoas e as pessoas realmente os odeiam e o tratam como basicamente escravos. Apesar disso, Banasa é o único comerciante que trata essas pessoas com bondade. Ele é extremamente carinhoso com eles e até mesmo trata-os como iguais. Isso faz com que as pessoas ao redor dele odeiem Banasa. Tratam ele como se fosse um hipócrita, mesmo não sendo estranho, não deveria ser o contrário. Banasa fica pensativo sobre isso, mas não é como se ele pudesse mudar as pessoas ao redor. Apesar disso, do nada, simplesmente do nada, ele é teletransportado para outro lugar. Então, quando abre os olhos, Banasa está em um lugar totalmente diferente, cercado de pessoas estranhas num grande círculo mágico. Ele finalmente entende que ele foi teletransportado para outro mundo, pelo jeito para ser um herói. Logo, sua força é medida. Ele tem a intenção de medir sua força para lutar contra o mal desse mundo e seus demônios poderosos. Mas quando fazem isso, eles percebem que Banasa é muito fracassado. Suas habilidades são péssimas. Ele finalmente fala, ele disse que desde o início ele estava falando isso e que ele era apenas um comerciante comum, não tinha nem sentido. Ele apenas queria voltar para o seu mundo. Mas então, ao olhar para o lado, parece que ele não era o único a ser convocado pelo mundo. Parece que outro herói havia sido convocado para esse mundo, e pelo jeito, ele zombava de como o Banasa era fraco. Esse outro herói era muito poderoso e logo chamou a atenção do reino inteiro para ele. Banasa era basicamente um inútil. Então, Banasa ficou pensativo sobre isso, como ele poderia voltar para o seu mundo. Ele era basicamente um nada nesse mundo. Então, pelo jeito, suas preces não foram ouvidas, já que ele foi mandado embora do reino. Banasa logo foi conversa. Nós entendemos basicamente o que aconteceu com Banasa. Ele tentou falar com as pessoas daquele reino, como ele poderia voltar para o mundo dele, mas pelo jeito isso era impossível, já que os portais já foram fechados. Então ele apenas seria mandado para uma floresta longe dali, onde com alguns suprimentos para que ele pudesse viver e viver sua vida nesse mundo. Ele não tinha muito o que fazer, então ele tentou conversar logo com aquele demi-humano ali, e ele parece que o demi-humano não estava muito interessado em falar com ele. Ele também perguntou se ele era escravizado ou coisa assim, mas o demi-humano disse que não, que os demi-humanos eram muito bem tratados, apesar que o salário era um pouquinho baixo dele. Logo, Banasa entendeu que realmente aquele não era o seu mundo, já que os demi-humanos estavam sendo tratados como iguais naquele lugar. Depois de comer, beber e fazer uma viagem desgastante, depois de 20 dias eles acabam chegando naquela floresta. Parece um lugar pacífico, mas logo o demi-humano acaba dizendo para Banasa que ele deveria sair dali urgente, já que pelo jeito os demônios já estavam naquele local. Então se ele quisesse viver, ele tinha que sair dali urgentemente. Banasa logo se despede dele e decide enviar a mochila de suprimentos. Realmente parece ter suprimentos necessários para viver um tempo ali. Banasa logo acaba pegando uma espada ali que seria necessária para enfrentar os monstros daquele local. Logo vi umas slimes ali, mas penso que são inofensivas. Bom, pensava, porque logo elas atacaram ele. Ele consegue até se derrotar, mas sua espada foi de F. Mas bem, logo ele sobe de nível, mas ao olhar os seus status tinha um símbolo totalmente esquisito. Então ele não entendeu muito bem o que estava dizendo. Mas como se ele tivesse aumentado muito o nível e ganhou inúmeras habilidades para ele. Ele até se pergunta como é que o nível 2 desse mundo é roubado. Entende o que diabos está acontecendo. Decide apenas primeiramente começar entrando na floresta. Mas logo o tutorial das habilidades dele acaba dizendo para ele que ali tem uma substância perigosa produzida pelos demônios, que basicamente vai fazer ele morrer. Então, ela pergunta se é para limpar aquele local, e ele logo diz que sim. E logo um poder enorme, gigantesco, acaba purificando toda aquela floresta. Ele surpreende com o tamanho da sua força. Mas além disso, nós voltamos para o reino. E lá pelo jeito a princesa daquele mundo parece estar enervada com seu pai, por ter basicamente, vamos ser sinceros, mandado Banasa para a morte. Apesar disso, um funcionário acaba dizendo que a floresta tinha sido purificada. Ele logo pensou que era aquele grande herói dourado. Mas não, pelo jeito foi do lado contrário, pela floresta onde Banasa tinha sido enviado. Logo voltando para Banasa, e pelo jeito viver naquela floresta não é uma das melhores ideias, então ele decide mudar de ideia e voltar para o reino. O tutorial pergunta se ele quer mudar de personagem, e logo tenta fazer isso para mudar totalmente a aparência dele, já que não poderia aparecer com essa aparência no reino. Mas então ele vira uma mina 10-10, velho. Ele fica pensativo, mas acho que não é a melhor ideia mudar tanto de aparência assim. Então ele tenta virar outro tipo de aparência masculina. E logo ele volta com a aparência totalmente rejuvenescida, melhorada.
Disso, o tutorial pergunta se ele quer se teletransportar para o reino, que é a habilidade conveniente. Ele logo aceita e em um piscar de olhos ele está novamente no reino de Gilrod. Bom, o que ele deve fazer a seguir? Ele fica pensando. Ele passeia um pouco pelo reino, mas logo decide visitar a guilda de aventureiros. Com certeza será muito importante para ele conseguir um dinheirinho e sobreviver ali. Bem, ele logo chega na guilda e logo percebe que é de rank A, ele vai de EAS e basicamente as missões também vão de EAS. Obviamente, só rank E você pode fazer missões de rank E. Então ele logo vai fazer umas missões de rank E, mas obviamente não dão lá muito dinheiro. Ele logo vê uma garotinha, então, no meio da guilda fazendo um barulhão. Ela perguntava se alguém poderia levar ela para aquela floresta onde o Prota estava. Ninguém queria fazer isso por causa, obviamente, que os demônios já tinham conquistado aquele local. Apesar disso, ele ficou olhando para aquela garotinha e decidiu ir ajudá-la. Pelo jeito, a bondade do protagonista era o suficiente. Ele tinha mudado seu nome para Fleu, já que ninguém poderia saber o seu nome verdadeiro. Mas então, foi falar sobre essa habilidade de teletransporte, ele acabou falando muito alto. E obviamente, uma habilidade de teletransporte é uma habilidade de aventureiros poderosos. Como é que um rank tem essa habilidade? Logo, um grupo de aventureiras mulheres acabaram indo falar com ele, obviamente pensando que ele seria logo um sequestrador. Isso faria total sentido. Mas então, ele decide, antes que houvesse qualquer confusão, provar que ele realmente tinha essa habilidade. Ele utiliza sua habilidade de teletransporte em um piscar de olhos. Mais uma vez, eles estão na frente daquela floresta. Elas ficam surpreendidas. Um aventureiro ranqueado tem uma habilidade tão forte. Ele apenas finge que só tem afinidade com aquela magia para que elas não causem tanta desconfiança. Mas ela nem tem tempo para isso. Logo aquela garotinha, elas parecem ter mudado do seu foco para ela. Logo elas percebem o que está acontecendo ali. Entende que a garotinha está falando sobre o poder que os demônios tinham colocado ali de ter sumido. Logo tudo faz sentido. Tinha a demi-humana comum. Isso faria total sentido, porque ela queria ir para um lugar tão afastado e perigoso como ali. Logo ela é colocada na parede e ela acaba se transformando. Ela com um sorriso diz que ela descobriu um disfarce dela, mas logo se transforma numa fera gigante super poderosa. Começa a usar sua magia para fazer com que aqueles humanos caiam. E apenas o nosso protagonista não é atingido, não sabe o que fazer. Logo aquela demônia começa a atacar as aventureiras. Se não fosse pelo protagonista, eles teriam morrido. Elas só vão atrapalhar naquela luta ali. Então ele decide teletransportar ela para o reino. Assim elas poderiam ficar seguras. Então o protagonista seria o único que poderia lutar contra aquela coisa. Então vai ser um X1. Quem será que vai vencer? Bem, esse é o fim do primeiro episódio. Se vocês gostaram e querem mais, deixa o like, comente se vocês querem mais. E até a próxima conversa. Valeu, falou.